Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Manutenção e Instalação de Equipamentos. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje vamos falar sobre ferramentas básicas para manutenção. Essa aula foi dividida em duas partes, então aqui nós abordaremos apenas a parte 1. Nessa parte 1, nós veremos uma introdução, falaremos sobre alicates, chaves de aperto, torquímetro, torque no parafuso, verificadores e calibradores, réguas de controle, verificador de raio e ângulo, verificador de rosca, calibrador de folga e fio, compassos, chaves de gancho, limas, arcos de serra e extratores. Então, uma pequena introdução. Podemos dividir as ferramentas em dois grupos. O primeiro delas são as ferramentas de uso individual, né, que devem estar acondicionadas em uma mala ou um carrinho, uma caixa de ferramentas, né, e sob responsabilidade do mantenedor ou do técnico, da pessoa responsável por efetuar a manutenção. São normalmente ferramentas de menor custo e de maior utilização, ou seja, aquelas que eu utilizo muito no dia a dia da manutenção. E no caso da número 2, ou seja, do segundo grupo, são as ferramentas de alto custo, que normalmente são armazenadas em almoxarifado de ferramentas, que quando solicitadas são entregues e devolvidas imediatamente após o uso, mediante ainda uma solicitação, né, uma ordem de serviço. Então eu tenho que ter uma autorização para retirar, então fica lá uma pessoa com esse documento para que ele possa saber com quem se encontra essa ferramenta de alto custo. Então, exemplo aí, um torquímetro, uma furadeira de impacto e outras ferramentas mais. Então, nós vamos falar também das ferramentas então de baixo custo, né, que são aquelas que a gente mais utiliza. Então, vamos começar falando sobre os alicates. São ferramentas manuais, né, de aço carbono, feitas por fundição ou forjamento, composta de dois braços e um pino de articulação, tendo em uma das extremidades dos braços suas garras, cortes e pontas que são temperadas e revenidas para suportar aí o desgaste, né? O alicate serve para segurar por apertos, cortar, dobrar, colocar e retirar determinadas peças nas montagens. Então aqui nós temos o desenho, uma imagem, né, de um alicate conhecido como alicate universal. Então esse alicate universal ele é composto das seguintes partes. Nós temos aqui um mordente, dois tipos de mordente, né? Um que a gente chama aqui de ambiente chato e o outro para morder partes ou peças cilíndricas. Isso daqui esses mordentes eles ficam na cabeça do alicate universal e após o segundo mordente, né, nós temos aqui a aresta de corte para efetuar corte de cabos, por exemplo. E após a parte de corte, nós temos aqui a articulação, né, que é um eixo em que faz com que o alicate possa ser articulado. E nós temos após a articulação também, em alguns alicates, não são em todos, tá? Nós temos também uma outra tipo de aresta de corte. E nós temos então o cabo do alicate, né? Ele pode ser isolante ou não, né, para trabalho com eletricidade. E se ele for para efetuar trabalho em eletricidade, ele tem que constar no corpo, ou seja, nessa capa de proteção do cabo, qual que é o isolamento. Nesse caso aqui é um alicate que está padronizado, né, de acordo com a norma brasileira 9899, e essa isolação aqui ela é feita para suportar 1000 volts, ou seja, eu posso trabalhar no ambiente fabril também com eletricidade. A gente também pode chamar isso daqui de alicate de eletricista, tá? O alicate universal. Então, descrição, material e fabricação. Ele é feito normalmente de aço carbono, através de um processo de fundição ou forjamento. Suas pontas são endurecidas por tratamento térmico, né? Que aí a gente chama de revenimento. O cabo, a gente já falou sobre ele e isso daqui também é possível ser substituído, trocado. Por quê? Porque às vezes se eu deixo cair, esse cabo, essa isolação, ela pode trincar. Então daí já não pode mais ser utilizado para a eletricidade, para que não conduza a eletricidade na mão da pessoa que estiver utilizando. Então esse cabo pode ser trocado também, tá bom? Nós temos aqui outros tipos de alicate, né? Nesse caso aqui é um alicate que contém aresta de corte frontal, também conhecido como torquês. Muita gente chama de turquesa, né? O torquês, o alicate turquês.
serve para cortar, dobrar chapas, fios de arame de aço. Ele é muito utilizado pelo o armador, né? O que é armador? Armador é um tipo de trabalhador que trabalha efetuando armações de ferro, que efetua lá toda aquele molde que é colocado, toda aquela ferragem que é colocado dentro da coluna ou vigas. Então ele utiliza esse tipo de alicate no seu dia a dia, tá bom? Nós temos também aqui um alicate cuja aresta de corte é inclinada, né? Esse daqui ele é conhecido como alicate de corte diagonal, tá? Alicate de corte diagonal, também muito utilizado aí pelos eletricistas. Nós temos aqui o alicate de bico, né? Ele tem essa utilização de colocar e extrair anéis elásticos. Então aqui nós temos modelos de anéis elásticos, no caso aqui pode ser tanto exterior quanto interior, tá? Ou seja, anel externo e anel interno, tá bom? Alicate de bico. Existe um outro tipo de alicate de bico que era muito utilizado pelos eletricistas antigamente, que não tem esse rebaixo aqui, tá? Que esse rebaixo aqui, na verdade, é para encaixe das suas pontas no anel elástico. Mas aqui ele tem a conicidade e ela finaliza na conicidade. É como se não tivesse esse rebaixo. Era um alicate de eletricista também, utilizado pelos eletricistas, como o alicate de olhal. O que é olhal? Olhal era uma voltinha que era feito no condutor rígido que existia antigamente. Hoje não existe mais o fio rígido, né? Hoje são cabos, ou seja, fio flexível. Então esse fio rígido a gente utilizava esse tipo de alicate, que era um alicate de olhal, para a gente fazer o olhal aí para que pudesse encaixar o parafuso para parafusá-lo aí, por exemplo, no soquete, no receptáculo de uma lâmpada, tá bom? Então era utilizado um alicate de bico redondo. Nós temos aqui duas imagens, né, utilizando aí o alicate de bico, tá? Para retirar aí, no caso, o anel elástico externo, né, retirar ou inserir, e aqui utilizando para anéis internos. Temos também o alicate de pressão, cuja aplicação é trabalhos leves, né, serve como morsa, puxar peças, dobrar e girar objetos de formatos variados. Então nós temos aqui uma pressão de aperto que pode chegar até 1 tonelada e nós temos aqui um parafuso cuja finalidade é regular a pressão ou ainda abrir essa garra aqui, ó, para que eu possa pegar peças maiores. Então isso é possível ter uma regulagem para variados tipos de formatos de objetos ou peças. E nós temos uma alavanca que é para soltar esse alicate, ou seja, quando eu prendo, eu utilizo essa parte externa, né? E quando eu vou soltar, eu simplesmente utilizo esta alavanca. Então ela faz com que o alicate se abra, tá bom? Alicate de pressão. Nós temos aqui alguns modelos diferentes do alicate de pressão, né? São tipos diferentes que vocês podem observar aqui nas imagens com as suas respectivas aplicações, né? Aplicabilidades, tá? Dos alicates de pressão. Nós temos também o alicate de tipo eixo móvel, né? Utilização aí, utilizado para trabalhar partes redondas, sendo sua articulação móvel para possibilitar maior abertura. Esse alicate também ele é muito conhecido no mercado como alicate gasista. Alicate gasista. Por que alicate gasista? Porque ele permite aqui, ó, sua articulação, colocar para que eu possa apertar ou afrouxar peças em diâmetros diferentes e era utilizado para efetuar tubulação, fazer tubulação. Então as barras de antigamente, né, os eletrodutos eram feitos normalmente metálico, né? Depois de bons anos aí que vieram os eletrodutos de PVC. Então eu utilizava para fazer o aperto aí ou o afrouxamento de partes roscáveis nos eletrodutos, tá? Então alicate gasista, porque até mesmo o pessoal que trabalhava com tubulação de gás utilizava também desse tipo de alicate. Por isso gasista. Então nós temos aqui o alicate rebitador, também conhecido como rebitadeira, né? Então aqui nós temos dois tipos de rebitadeira, o mais convencional é essa figura abaixo, onde eu tenho
de acordo com o tipo e modelo do rebite, eu troco essas pinagens aqui. Essas pinagens são rosqueáveis e nós temos aqui mais 3 modelos que é de acordo com o diâmetro desse arame do rebite, tá bom? Então o rebite é chamado de rebite de repuxo, né? Existem outros tipos, que conforme eu coloco a rebitadeira e começo a pressionar, eu vou puxando este repuxo. Então essa esfera aqui, ela entra e vai puxando. Observe que aqui o diâmetro é um pouco menor, justamente para que num esforço maior ele estoura. E aí essa bolinha fica para dentro aqui, fica dentro encaixada, tá? E aí a união das chapas é efetuada através desse processo. Então a gente utiliza muito o rebite para efetuar aí a junção de chapas, tá? Quando não podem ou não devem ser soldadas. Então nós efetuamos a fixação através dos alicates de rebite ou rebitadeira. Existem outras formas também, tá? Existem até rebitadeiras pneumáticas, tá bom? Chaves de aperto. São ferramentas geralmente de aço vanádio ou aço cromo que utilizam o princípio da alavanca para apertar ou desapertar parafusos e porcas. Caracterizam-se por seus tipos e formas, apresentando-se em tamanhos diversos e tendo o cabo ou braço, né, como queira, proporcional à boca. Então nós temos aí alguns modelos, né, de chaves de aperto, no caso aí é uma chave fixa simples, né, e dupla fixa. Por que fixa simples? Porque só tem aqui a cabeça em um dos lados, contendo aí a boca, que é onde eu vou encaixar aí a porca, né, então aqui tem um desenho contendo a porca, né, e o sentido de esforço do aperto, sendo horário ou anti-horário. E aqui nesse caso, como tem para ambos os lados, nós chamamos isso de chave de boca, né? E normalmente vem 2 medidas, né? Que nem aqui na imagem tem uma 12 e uma 13, tá ok? Então nós temos aí a simples e a dupla, só que são chaves que nós chamamos de chaves fixas. Aqui nós temos um jogo de chave combinada, né? A diferença entre eles é que muda que aqui desse lado superior, no caso da imagem aqui à esquerda, são chaves de boca, né, do tipo fixa, e do outro lado nós chamamos de chave tipo estrela, tá? Então ela é toda fechada aí. Porém as suas numerações são as mesmas, tá? Então o que é de boca fixa de um lado é de boca estrela do outro lado, ou seja, se aqui é 22, aqui também vai ser 22. Se aqui, por exemplo, é 10, nós teremos aqui uma do outro lado 10 também, tá? E no caso aqui nós temos a chave copo, também conhecido como chave do tipo biela ou apenas L. Tem muita gente também que chama isso daqui de chave tipo cachimbo, né? Os mais antigos utilizam essa nomenclatura também. Então nós temos aí a mesma coisa, tá? O diâmetro que é desse lado também é do outro lado para esse jogo de chave, muito utilizado aí pelo pessoal da mecânica, principalmente automotiva, tá? Até mesmo para soltar aí rodas, né? Rodas aí de veículos automotivos. Nós temos também a chave estrela de diversos tipos, né? Então nós temos aqui o que nós chamamos de chave estrela plana, chave estrela meia-lua, também tem a chave estrela inclinada, essa é bastante conhecida, né? Já a plana e a meia-lua não é tão utilizada, e nós temos uma excelente, que é essa daqui, ó, chave estrela plana com catraca. Então não preciso ficar retirando ela para colocar de novo e efetuar o aperto ou o afrouxamento. Simplesmente eu tenho um sistema de catraca muito bom. E aqui nós temos uma imagem, né, da utilização da chave estrela meia-lua, né? Por que essa utilização? Porque ela é feita, ela é considerada uma chave do tipo especial, portanto um tanto quanto mais cara, para efetuar trabalhos aí em locais de difícil acesso. Por incrível que pareça, existe por quê? Porque os projetistas não pensaram, os engenheiros ou projetistas não pensaram na manutenção na hora de efetuar o projeto. Se tivessem pensado, praticamente não haveria necessidade da utilização desse tipo de chave, tá? Nós temos aí também a chave de boca regulável, né? Essa chave aqui é a chave inglesa,
muito conhecida no mundo da engenharia, o pessoal brinca muito, chama que é a chave de engenheiro, porque ela possui aqui um sistema de regulagem, onde permite a abertura dessa parte aqui do bico da chave, e eu consigo regular para diversas aberturas. Então fala que essa chave de engenheiro, pega uma chave para mim, qual chave? Pega a chave inglesa que eu tenho certeza que ela vai servir, tá? Então ela é usada aí de chacota no mundo da engenharia também, tá? E nós temos aqui a chave de grifo, né? A chave de grifo também, ela tem um sistema de regulagem, né? É uma chave de boca regulável, então ela possui uma regulagem, mas ela é muito utilizada aí principalmente pelos encanadores ou quando eu vou trabalhar também em algum tipo de tubulação na área mecânica, ok? Bom, nós temos aqui também a chave do tipo Allen, né, ou chave sextavada, que é utilizada para efetuar os apertos internos, ou seja, a cabeça do parafuso é tipo sextavado, e eu encaixo essa chave dentro da cabeça do parafuso para que eu possa efetuar o aperto ou afrouxamento, ou retirada desse tipo de parafuso. E aqui nós temos uma chave muito parecida com a chave Allen, porém ela é chamada de chave Torx. Por quê? Porque a cabeça dela, a ponta dela aí, ó, ela possui um sistema hexalobular. Parece o formato de uma estrela, né, de 6 pontas. Então, essa é uma chave aí hexalobular, tá? Conhecido como chave Torx. Onde que eu utilizo esse tipo de chave? Normalmente em equipamentos importados. Tem equipamentos importados que fogem aí dos tradicionais parafusos que tem a cabeça do tipo Fenda ou Phillips, né? Ou ainda o tipo Allen, que é o sextavado. Eles utilizam esse hexalobular, que é o tipo estrela aí, né? Parecendo o formato de uma estrela, mas é chamado Torx, tá bom? Torx. E aqui nós temos o que eu acabei de comentar, né? A chave de fenda Phillips e Torx também. Então nós temos fenda, Phillips e Torx, tá? Então esse mesmo jogo que pode vir em formato da chave Allen, também pode vir no formato aqui de uma chave de fenda tradicional, uma chave Phillips, né? Tem muita gente que apelida a chave Phillips chamando ela de fenda cruzada. Ah, pega uma chave de fenda cruzada. Na realidade, o nome correto é chave Phillips, tá bom? Aqui é só a marca, tá, pessoal? Existem N marcas de diversos modelos aí, tá bom? E comprimentos também. Quais são as mais tradicionais utilizáveis? Normalmente de 1/8, né? 1/4, 3/16. São os 3 chavinhas aí que eu não posso deixar faltar, né? 1/8, 3/16 e 1/4 de polegada. O que é isso? São as medidas aqui, ó, na ponta da chave de fenda, tá? Aí nós temos uma chave de soquetes, né, que possui a sua respectiva versalidade, mas aqui também eu tenho um sistema com catraca, tá? Também conhecido aí como chave tipo cachimbo, né? Porque o encaixe dele é como se fosse um cachimbo, tá ok? E já vem numa maletinha aí, né? No caso aí, fazendo uma propaganda aqui da Gedore, mas é uma excelente marca, tá? Marca de muita qualidade. Nós temos também uma chave fixa de bater. Por incrível que pareça, existe chave correta para receber batidas, receber pancadas, tá bom? Então nós temos aí, ó, que é um tipo de chave em que já vem com uma têmpera desse lado aqui da ferramenta, conforme mostrado na imagem, que eu posso descer a pancada, descer a marretada, que ela foi feita para isso, tá? Aí nós temos uma chave para medir torque no aperto de parafusos, né? Então nós temos aí uma parte de compressão na junta, né? Eu quero unir essas duas aqui, então tem um parafuso aqui, onde eu tenho a parte cabeça do parafuso, eu tenho a porca aqui, estou girando no sentido horário, normalmente para dar o aperto, né? E aí a gente acaba utilizando um equipamento chamado torquímetro. Torquímetro, tá? Então nós temos aqui, primeiramente, qual que é a importância de aplicar o torque correto, de acordo com o especificado. Primeiramente, evitar sobrecargas nos parafusos, que isso pode causar até deformação desses parafusos. Prevenção de movimentos relativos a essas junções, ou seja, se ocorrer vibração, é perigoso essa porca, esse parafuso sair. E no caso aí, evitar também vazamentos, no caso de juntas, né, com vedações. Um local que é muito utilizado o torquímetro, muito mesmo, é na área de aeronaves.
todos os parafusos de uma aeronave são apertados com a utilização de torquímetro. Tudo existe, tabela, manual, regulagem, tudo corretinho, tá? E aí nós temos alguns tipos, né, de torquímetros utilizados no mercado, tá bom? Então, alguns deles, inclusive, eu encaixo a chave, né? Eu encaixo a chave e aí, ó, esse daqui no caso tem até uma escalinha digital, coisa linda, né? Esse daqui já é um tipo vareta, então a parte do ponteiro fica aqui para verificar se o torque está correto, tá? Outros eu tenho aqui, ó, um sistema de ponteiro com um visor analógico, né? Por isso o ponteiro aqui, cilíndrico. E esse outro aqui, quase que não dá para ver, mas a escala fica aqui, ó, perto da onde eu pressiono, tá bom? Que é o tipo estalo. Então nós temos aí tipo vareta, tipo estalo, um com escala analógica, nós temos com escala digital e também um tipo axial, ok? Então, como que funciona a questão do torque no parafuso, né? Todo parafuso, pessoal, ele é fabricado de acordo com norma, tá? Então, existe aí a norma ISO, que é a 898-1, que ela tem aí um sistema de rotação, que é 8 vezes aí o 100. O que significa esse 100 aqui? A gente já vai ver que esse RT, ele comporta aí um 800 newton por milímetro quadrado. E o LE aqui é igual a 8 vezes 8 vezes 10. Então, 8 vezes 8, 64, vezes 10, 640 newton por milímetro quadrado. E esse número que fica aqui, ó, é referente à resistência, ou seja, classe de resistências no qual esses parafusos são criados, são fabricados de acordo com a norma. E essas classes de resistência, por obrigatoriedade, tem que estar constando na cabeça do parafuso, tá? Parafuso aí. Então, esse é um parafuso de 8, né? Que a gente chama aí 8. Ou seja, se eu pegar uma chave 8 lá, eu consigo soltar ou apertar esse parafuso. E o 8.8 já se refere à classe de resistência. Então, essa classe de resistência pode variar entre 640 newton por milímetro quadrado a 800 newton por milímetro quadrado. E aí eu utilizo o torquímetro para verificar esse aperto, se ele está correto ou não. Tem que estar dentro dessa faixa. Então nós temos aqui, ainda falando de classe de resistência, né? De acordo com o tipo de material, então nós temos aqui um aço SAE, tá? É uma sigla, 1018 ou 1018 a 1020. O que significa isso? O 10 aqui, o primeiro dígito, significa que é um aço, e o 18 aqui, ó, ou 20, é a porcentagem de carbono que existe nesse aço. Então, é um aço com 18% de teor de carbono a um aço com 20% de teor de carbono. E assim para os demais. Aqui, ó, já é aço liga, né? Já utilizam outros materiais, né? E ocorre uma têmpera desses materiais ou um revenimento desses materiais, tá bom? Por isso que muda aqui, já não começa com 1000, tá? Então aqui são aços ligas. Então nós temos aqui os torques, né? Com as suas respectivas durezas. Existe um equipamento chamado durômetro, onde eu verifico a dureza desses materiais para ver se está correto, né? Para ver se está dentro da norma quando está ocorrendo a fabricação e eles passam por um processo de têmpera ou revenimento, que seja, né? Então eles passam, o departamento de qualidade normalmente efetua isso por amostragem, ou seja, de acordo com o lote produzido, ele pega algumas peças, leva para o laboratório e verifica o grau de dureza desse material. Se estiver fora do exigido de acordo com a norma, eu considero o lote reprovado, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? E aqui a gente continua, né, com uma classe de resistência aí, né, de acordo com as normas. Existem tanto a norma ANSI, né, quanto a norma SAE, tá? E tem também a norma ASTM. Todas elas têm a sua respectiva categoria. Então, no caso da norma ANSI aqui, ó, ou a SAE, então vem sem identificação. Já a STM aí, ó, ela vem identificada na cabeça do parafuso. Isso daqui é um tipo de parafuso sextavado que a gente fala, né? Então vem com as codificações específicas que informam inclusive as padronizações, né? Como elas devem ser identificadas de acordo com a norma. E tudo isso é tabelado, tá bom?
com relação à classe de resistência. Bom, com relação ainda ao pré-carregamento em parafusos, né? Então corresponde a uma pré-carga dentro dos limites elásticos de deformação do parafuso. Então quando a gente fala em algo metálico, todo material, pessoal, tudo que existe na natureza, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, pode possuir a sua deformação. A deformação é dividida em duas partes, deformação elástica e deformação plástica. Então, deformação elástica é aquela que deforma, mas se eu voltar ou soltar, ela volta ao seu estado natural. Exemplo, uma espuma, uma esponja de lavar louças. Eu deformo ela, eu pressiono ela, no que eu solto, ela retorna ao estado inicial. Nós chamamos isso de deformação elástica, tá bom? Existe também a deformação plástica. O que seria isso? O nome já fala. Então, deformação plástica é aquela que eu ultrapassei a deformação elástica e agora, quando eu solto, ela não volta totalmente, ela fica marcada. Então, por exemplo, se eu entortar, se eu amassar um determinado plástico, ele pode até voltar, mas ele fica com umas deformações, ele fica com os riscos, ele fica marcado. A partir daí, ou seja, se eu passar pela deformação elástica, eu vou chegar à deformação plástica. Se eu ultrapassar a tensão, a deformação plástica, automaticamente eu chego no que nós chamamos de ponto de ruptura. Então eu vou estourar esse dispositivo. Se for no caso de uma tração, ele quebra, né? Se for no caso de uma compressão, ele vai deformar e não volta mais ao seu estado inicial e ele pode ser aí até descartado para uso, tá ok? Então, com a pré-carga, garante-se um aperto uniforme e controlado nas juntas parafusadas, evitando aí o desaperto do parafuso. Importante, a quantidade de pré-carga é crítica. Pouca pré-carga pode soltar o parafuso e excesso pode levar à ruptura do parafuso, que foi o que eu falei para vocês. Então, se eu apertar em excesso, eu vou causar uma deformação plástica e se eu apertar demais, no caso de uma vibração, essa deformação plástica vai gerar o que nós chamamos de tensão de ruptura e aí o parafuso vai quebrar, literalmente esse é o termo, tá? Então nós temos aí definição da pré-carga, né, no parafuso, então nós temos aí o que nós chamamos de intervalo que podemos adotar e a tensão de escoamento. E existe o cálculo, existe a norma, né, como que funciona a tensão de pré-carga. Então a gente tem um exemplo de cálculo aí. 800, né, vezes 0,8, nós temos aí 640 Nm. O que é isso? Nós chamamos de tensão de escoamento, ou a tensão mínima aí que eu posso estar utilizando para o aperto desse parafuso. Mas eu tenho aqui um outro cálculo que é o intervalo que podemos adotar, de 0,75, vezes essa tensão de escoamento. Então eu chego aqui a 400 vezes 640, eu chego a 480 Newton milímetro quadrado, que significa tensão de pré-carga, tá ok? Então tem como descobrir através da definição de pré-carga no parafuso, eu tenho como saber qual é o valor dessa tensão de pré-carga, sabendo calcular a tensão de escoamento primeiramente. Um depende do outro. Então nós temos aqui como determinar as tensões de pré-carga para os parafusos abaixo, né? Considerando aí 70%, 75%, desculpa, da tensão do escoamento, né? Como que é feito isso? Então, nós temos aí 400, né, vezes 0,8. A gente já viu aqui lá para frente o que significa o número 4 e o ponto 8, que é a minha tensão de resistência. Então, nós temos aí 320 Newton por milímetro quadrado. Calculando, então, a tensão de escoamento a 75%, então o resultado vezes o 0,75, que no caso aí é o 75%, igual a tensão de escoamento de 240 Newton milímetro quadrado. Se eu fizer a mesma coisa para o parafuso de baixo, então nós temos 500 aí vezes 0,6, né? Que é igual a 300 Newton por milímetro quadrado, vezes os 75%, para que eu possa achar então a tensão de escoamento de 225 Newton por milímetro quadrado. E aqui nós temos uma definição da pré-carga no parafuso, né? Então nós temos o que nós chamamos de AP, ou área útil do parafuso, ou área do parafuso. Então nós temos aqui que o P é igual a 1,5. O que é esse 1,5, pessoal? É a medida
considera aqui, ó, entre fios, tá? A gente chama isso de fio da rosca. Entre fios aí, nós temos esse valor. Esse é um tipo de parafuso com rosca M10, né? Rosca milímetro de 10, né? Então, o diâmetro dele aí é de 10. E nós temos aqui que a área útil do parafuso é igual a π vezes o diâmetro dele, né? Ao quadrado, sobre 4. Então, a área é igual a πd ao quadrado sobre 4, vezes os 75%, né? Para saber a tensão de escoamento, tá? Então, isso daqui é de acordo, muito utilizado em projetos em estrutura de aço, de acordo com o NBR 8800, tá? Se você entrar nesse manual aí, lá na página 76 vai ter esse tipo de cálculo mostrando. Então, o exemplo de cálculo, né, da área útil do parafuso. Então, a área útil do parafuso é πd ao quadrado dividido por 4 vezes 0,75, determinar a área útil de um parafuso M10. Substituindo aqueles cálculos, né, ou substituindo, melhor dizendo, aqueles valores, nós temos π vezes 10 ao quadrado dividido por 4 vezes o 0,75, nós vamos ter aí um valor da área do parafuso, né, de 58,9 milímetros quadrados. Essa é a área do parafuso, tá? A área tem que ser alguma unidade ao quadrado, tá bom? Então, nós temos aí a definição ainda de pré-carga no parafuso, né? Então, nós temos aí uma força em ambos os lados, né? Que a gente chama aí de força P, ou seja, força do parafuso, e considerando aí o 0,75. Se nesse caso nós temos um parafuso aí de 8,8, né, que é o meu respectivo grau de resistência do parafuso, então 8 vezes 8 vezes 10, nós temos aí 640 newton por milímetro quadrado, considerando 75%, então a gente vai ter uma tensão de escoamento de 480 newton por milímetro quadrado, e calculando a sua respectiva força, né, nós temos aí o valor de 58,9, que é a minha área do parafuso, vezes a tensão de escoamento. Nós temos o valor de 28.272 newton, que isso corresponde a 2.827,2 kgf, ou seja, quilograma-força, tá? Então, aí, através desse valor, nós podemos utilizar o torquímetro para que eu possa efetuar o aperto corretamente deste parafuso M10. Então, definição do torque, né, de aperto, nós temos então que o torque do parafuso vai ser definido de acordo com o diâmetro do parafuso e através do cálculo da força de pré-carga com relação à constante de atrito. E se nesse caso não tiver o valor de K, que seria a constante de atrito, eu tenho que considerar um K igual a 0,2, tá? Mas tudo isso normalmente é tabelado. Então, se eu tenho lá um parafuso que não é revestido, que possui um acabamento negro, a gente fala que é o parafuso escuro, né? Então, a gente tem que usar o K como 0,3. Se ele for revestido de zinco, né, uma cor aí, ela é um pouco diferente, a cor de zinco, então 0,2 o K. Se ele for lubrificado, 0,18 e assim sucessivamente, tá? Com porcas de agarre de Brougham, 0,09 é o valor aí de K para o efeito desses cálculos. Então determinar o pré-carregamento aí, né, que a gente chama de FP, que é essa força do parafuso, e o torque TP, que é o torque do parafuso, necessário de aperto para um parafuso M8 de classe de resistência 10,9, que será colocado na tampa superior de um vaso de pressão. Considerar aí 90% da tensão de escoamento, né, e K igual a 0,2. Como que é feito este cálculo? Utilizando aquelas fórmulas, né, que já foram apresentadas a vocês. Então, primeiramente, pessoal, anota-se os valores. E aí eu vou chegar anotando aqui o que eu tenho no enunciado, eu utilizando aquelas formas, eu tenho que chegar nestes valores aqui, tá ok? Então aí fica como uma tarefa para que vocês possam verificar, ver se conseguem chegar a estes valores, tá? Nós podemos aqui consultar as tabelas dos fabricantes, né? Que possuem também cálculos mais precisos, tá? Porque pode modificar de acordo com o tipo de material a ser efetuado, a ser fabricado, utilizado para ser fabricado. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui um parafuso do tipo M10,
com a sua classe de resistência, né? No caso aí, ó, 27,4, né? Nós temos aí outras classes, se for a classe de 4,8, nós temos aí o torque do parafuso, tem que ser de 27,4. 27,4 o quê? Newton metro, né? Então nós temos aqui todas essas categorias, tá bom? Bom, nós temos também os verificadores e calibradores, que são instrumentos geralmente fabricados em aço temperado ou não. Eles apresentam formas e perfis variados. Utiliza-se para verificar e controlar raios, ângulos, folgas, roscas, diâmetros e até espessuras através de medições indiretas, tá? Medições indiretas. Então aqui nós temos um exemplo aí, uma régua de controle, que nesse caso é uma régua de fio reticulado, né? Também conhecido como biselada ou biselada, dependendo aí da região, o pessoal usa biselada ou biselada. E ela possui também forma triangular, como você verifica aqui embaixo, tá? E qual que é a função dela? Ela serve para verificar a planicidade de uma superfície. Então a gente coloca essa régua com um fio reticulado em contato sobre essa superfície que eu quero verificar, verificando se há passagem de luz. E se houver a passagem de luz, significa que aquele local não está literalmente plano, né? Porque possui esta passagem de luz, tá bom? A parte que eu utilizo é essa daqui, tá, pessoal? A parte que eu utilizo é essa parte, se vocês observarem aqui pela imagem, é uma parte cônica, né? Então, essa é uma régua biselada, tá? Cuja face é retificada e o fio arredondado. Nós temos aqui também a verificação de um furo na parte interna, né? Também com fio arredondado, tá? Aqui nós temos régua de faces retificadas ou rasqueteadas, que é utilizada aí para determinar as partes altas das superfícies planas que vão ser rasqueteadas. Rasquetear, pessoal, é um processo de você pegar uma superfície plana, normalmente metálica, né, plana, e eu venho raspando com uma ferramenta chamada rasquete, e a função de raspar é causar microsaliências, ou seja, pequenas saliências, para que ao colocar ali o óleo lubrificante, esse óleo permaneça por maior período de tempo lubrificando esta área, tá bom? Nós temos também aí a régua de controle triangular, plana, né, utilizada para verificação de superfícies com ângulos agudos, ou seja, entre 45 ou de 45 ou de 60 graus, tá? E aqui nós temos os verificadores de ângulo, né, e raio. Então, o de cima aqui, ó, a gente consegue verificar o raio do tipo convexo e do outro lado o raio do tipo côncavo, né? Ou seja, o raio convexo é como se fosse aquele raio para dentro e o raio côncavo é o raio para fora, tá bom? E aí nós, ou vice-versa, como queiram, depende da aplicabilidade ou visão, né? E nós temos aqui a variação de 1 a 15 milímetros em milímetros, e se for em polegadas, ele vai de 1,32 polegadas, ou 1,32 avos de polegada, a meia polegada. E nós temos também aqui, no caso de ângulo, né, a verificação de 1 a até 45 graus, tá bom? Esses gabaritos, né, ou verificadores aí de ângulo e raio. Então nós temos também esse daqui para verificar roscas, né? Verificadores de rosca. Então utilizados para verificar roscas em todos os tipos de sistema, tá? Em suas lâminas estão gravadas o número de fios por polegadas ou passo da rosca em milímetros. Então essa parte aqui, ó, tem os fios e eu encaixo ela exatamente para conferir, para eu descobrir qual é o número de fios daquela determinada rosca do parafuso. E ela tem aí uma determinada quantidade grande, né? Então eu vou aqui de 16, né, 42, e aqui eu tenho as outras também, né, de 15, de 1 a 15, né? 1 a 15 e de 16 a 42 fios, tá? Por polegada, normalmente. Aí nós temos o calibrador de folga e fio, que utiliza-se para verificação de folgas, espessura e diâmetros de fios, né? Nós temos aqui no caso lâminas que variam
entre 0,04, ou seja, 4 centésimos até 5 milímetros, né? Nesse caso aí, 0,0015 de polegada. O que nós estamos falando aí? Estamos falando em milésimos de polegada, né? 0,0015 a 20 centésimos de polegada, tá? E nós temos também um verificador de fio e espessuras de chapa. Esse verificador de fio ou espessuras de chapa, né, o gabarito, apesar de ser o mesmo, onde que é utilizado isso para verificar fios? É utilizado, pessoal, nos locais onde ocorre o enrolamento de motores ou transformadores. Dentro deles tem uns fios lá que são muito fininhos e aqueles fios normalmente não são em milímetros. Existe uma outra escala chamada AWG. É uma escala que é utilizada para verificar a seção dos fios utilizados em enrolamento de motores e transformadores. Esses fios normalmente eles não possuem uma isolação plástica ou de PVC, eles possuem a isolação, um verniz que protege aí contra a eletricidade, tá bom? Protege aí contra a passagem da corrente elétrica. E a gente tem que utilizar esse gabarito aí. Mas para verificar a espessura correta desse fio, é necessário que eu faça uma raspagem, tá? Para retirar o verniz, para então eu verificar o diâmetro correto do fio. Por exemplo, um motor. O motor queimou. Eu preciso efetuar o enrolamento daquele motor novamente. O que eu faço? Então eu vou desmontar, eu vou cortar alguns pedaços daqueles fios e eu vou verificar, raspando o verniz dele, eu vou verificar qual que é o diâmetro correto dele em AWG para que eu consiga efetuar novamente o enrolamento daquele motor da forma mais precisa possível, de acordo com o catálogo do fabricante. Aqui nós temos os compassos, né? Alguns tipos de compasso. Então, compasso de verificação ou de centro, para medidas internas, externas ou de espessuras. E também o compasso de traçar ou de pontas, usado para transferir uma medida, traçar arcos ou até mesmo circunferências. Tá? Chaves de gancho, né? Algumas aplicações especiais aí, específicas, né? Normalmente em mancais, tá? Para efetuar alguns tipos de aperto, onde existem esses tipos de chave para ser fixado essas porcas. E aí nós falamos também das limas. Então, normalmente a lima é uma ferramenta manual, né? Normalmente de aço carbono, denticulado e também temperado. Nós temos aqui a lima com sua respectiva borda, né? O corpo da lima possui esse desenho aqui por causa que ela é uma lima reticulada, né? Uma retícula. Nós temos aqui o que nós chamamos de talão e a espiga. A espiga é o local onde eu coloco o cabo, né? Da lima. Mas existem, quanto ao seu formato, diversos tipos. Então nós temos a lima paralela. Então, olhando aqui essa vista dela, né? Ela é um formato retangular. Nós temos também a lima meia cana, a lima de bordos redondos, né? Então as laterais aqui são arredondadas, uma lima quadrada, lima chata, também tem um formato retangular. Existe também a lima triangular, a lima redonda e a lima tipo faca, porque ela aparenta ter um formato de uma faca, literalmente. Ok? Mas ainda nós temos outras classificações, quanto, por exemplo, ao tipo de picado. Então, ela pode ser picado simples ou picado cruzado, que a gente chama também de reticulação. Então, nesse caso aí, a utilização da lima pode ser visualizada através do tipo de aplicação. Então, se eu quero utilizar para trabalhos um pouco grossos, vamos dizer assim, tirar grande quantidade de materiais, nós utilizamos o que a gente chama de lima bastarda. Então, ela tira bastante material, lima bastarda. Daí nós temos aí, para dar um acabamento meio fino, tirar um pouco desse acabamento grosseiro, nós utilizamos o que nós chamamos de lima bastardinha, tá? Então, tem a bastarda, que é para tirar grandes acabamentos, né? Então, a gente quer dar um acabamento grosso, vamos dizer assim, tirar o excesso de material. E daí, quando está chegando muito próximo daquilo que eu quero, eu uso uma bastardinha. E aí, para dar aquele acabamento top mesmo, nós utilizamos a lima mursa, tá? Lima mursa. Então, tem o desenho aqui, ó.
Se houver apenas os riscos em diagonais, né, as fissuras em diagonais, a gente chama de picado simples. E se tiver o risco cruzado, a gente chama de picado cruzado, tá bom? Aí alguns tipos, né? Então, quanto à inclinação do picado, né, do tipo simples e do tipo cruzado, é utilizado aí para materiais metálicos não ferrosos, por exemplo, alumínio, chumbo, né? Ou até mesmo para materiais metálicos ferrosos, como aço e ferro fundido. Quanto à aplicabilidade ou espaçamento dos dentes, né? A bastarda, ela possui de 6 a 8 dentes por centímetro num período longitudinal. E a mursa, ou seja, a mursa que é mais para acabamento, né? Possui aí uma quantidade de 12 a 16 dentes por centímetro no sentido longitudinal, que no caso aí a bastarda é utilizada para desbaste, né? Mais que 2 décimos de milímetros, e para acabamento quando for menos do que 2 décimos de milímetro. Quanto ao comprimento, elas podem variar entre 4 a 12 polegadas, tá? Ou seja, de 100 a 300 milímetros. As de 100 milímetros, normalmente utilizadas aí para trabalhos pequenos, né? O pessoal aí que fazem serviços do tipo de retífica, né? Possui esse tipo de mursa. Mas existe também o trabalho de mecânica, é, um trabalho muito mais detalhado, por exemplo, os relojoeiros, que nós chamamos de micro-retífica ou micromecânica, daí existem muito menores, tá bom? Então elas são variáveis aí dependendo do tamanho e da superfície a ser limada também. Com relação à manutenção, né, dessas limas, então a limpeza com escova de fios de aço, em certos casos uma vareta de metal mais macio com ponta achatada. Mas atenção, nunca, nunca, nunca limpe uma lima com a mão. Não passe a sua mão, porque a nossa mão tem ácido úrico. Primeiro, se você estiver utilizando em algum material ferroso, isso pode cortar a sua mão, porque ali fica o excesso de material, né? Fica ali as rebarbinhas, pode cortar a tua mão. E segundo, porque devido ao ácido úrico, essa lima irá oxidar, tá? O ácido úrico aí, o suor da mão, oxida esse material, essa lima aí, você vai danificá-la. E evite, pessoal, batê-la, né? Evite caí-la, porque ela pode prejudicar. Então, proejá-la contra a umidade no armazenamento vai causar oxidação. Se ela ficar muito no local úmido, ela causa oxidação. E eu nunca posso passar vaselina, grafite, essas coisas, não utilizo, tá? Porque a função da lima é literalmente desbastar, tirar o excesso de material até eu chegar aí no ponto de acabamento. Aí nós falamos de arco de serra, que é uma ferramenta manual de um arco de aço carbono, onde deve ser montada uma lâmina de aço dentada e temperada. Então aqui esse é um arco desmontável, né? Que antigamente existiam 3 tipos de tamanhos ou comprimentos de lâmina, né? Então nós temos aqui a borboleta para prender, para esticar essa lâmina de serra, com o seu respectivo pino. Observe que a parte dentada tem que ficar sempre voltado para a ponta, ou seja, para a área da borboleta, porque é no avançar que eu faço o corte, né, que eu efetuo o corte, e no retorno ele não corta, ele só desliza, né, ele tira a rebarba que a gente fala, tá? Aqui tem uma parte de espiga, né, hoje em dia isso daqui já vem com um suporte, com um cabo de plástico, tá? Mas antigamente existia essa parte de espiga para que a gente colocasse o cabo de madeira. Então, e após o uso da serra, deve ser destensionado, ou seja, eu tenho que afrouxar essa borboleta, eu tenho que desmontar, eu tenho que tirar essa lâmina de serra e eu guardo ela desmontada, para não acontecer dessa lâmina quebrar, tá bom? Então, a aplicação aí, cortar materiais, né, abrir fendas e também rasgos. Características aí do caso do arco de serra, né? A lâmina de serra é escolhida de acordo com a espessura do material, que não deve ser menor que 2 vezes o passo de dentes, tá? O que é passo de dentes? É o início entre um e o término do outro, tá? Então, ou entre uma ponta e outra, a gente chama de passo de dente, tá? E o tipo do material a ser serrado. Maior número de dentes significa que são para materiais mais duros. Menor número de dentes significa que são para materiais mais macios. Por exemplo, se eu tiver um menor número de dentes, eu posso utilizar para madeira. Maior número de dentes eu utilizo para metais. Ok?
E aqui nós temos os extratores. Os extratores, a gente já viu aí em outras aulas, né? Utilizado aí também e muito conhecido como saca-polia ou saca-rolamento. Então nós temos aqui o extrator de 2 braços, o extrator autocentrante, né? Então eles são com braços defasados de 120 graus cada um. E nós temos também o hidráulico. Esse daqui é uma molezinha, né? Utilizar. Porém, o seu valor é alto, tá bom? Tudo bem? Bom, ainda assim, nós temos alguns modelos de aplicação aqui dos extratores, tá? Utilizando aí, como eu falei para vocês, para sacar polias e também para sacar rolamentos, ok? E essas são as nossas referências de onde foi extraído esse material. Até mais, até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.